Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje respaldado em alguns acontecimentos da conjuntura, fundamentalmente a partir das movimentações em torno do GSI, também em torno de uma derivada disso, que é a retomada da proposta da CPMI, mas a ideia não é fazer uma simples análise dessas coisas, mas tentar tirar algumas consequências. Nós estamos dando o nome à atividade de hoje de golpismo, o 8 de janeiro ainda não terminou, e partimos do fato de que as eleições presidenciais de 2022 se concluíram com a vitória do presidente Lula, mas lhe entregaram um país fortemente dividido e radicalizado. Vários movimentos golpistas se foram desenhando ou deflagrando com a lógica de negar os resultados eleitorais, ou pelo menos voltados a desestabilizar um novo governo, evitando que se consolide e que leve a cabo um projeto de nação que retome e aprofunde caráter social e ambientalmente justo, democrático e soberano, que possa conformar um salto na direção de um desenvolvimento que o coloque em patamar mais desenvolvido. Vários movimentos se vêm justapondo e com sinais fortemente antagônicos nessa caminhada proposta pelo novo governo brasileiro. Na mesma semana em que avançou o protagonismo internacional do Brasil, toma corpo uma tentativa de comprometimento do próprio governo com os acontecimentos golpistas de 8 de janeiro, uma edição malandra de vídeos sobre a invasão do Palácio do Planalto, instalação de uma CPMI para apuração dos atos golpistas, depoimento de militares da Polícia Federal, manifestações norte-americanas de descontentamento em relação ao posicionamento internacionais brasileiros. No âmbito militar, surgem posicionamentos que aventam a possibilidade de o país que será ameaçado militarmente no futuro próximo, ao mesmo tempo em que se anuncia que o Brasil passa a fazer parte do Sistema de Proteção e Defesa Espacial dos Estados Unidos, um conjunto, portanto, bastante amplo de sinais de que um movimento de desestabilização deste governo está em curso. Perguntamos, então, como governar num quadro destes e entendê-lo, como organizar o governo para enfrentar esse embate com as forças que se contrapõem a ele, como superar essa ameaça golpista que se vai repetindo e como construir condições para avançar no projeto de país que se vem disputando. Para dialogar conosco nesse quadro, nós temos a participação do José Genuíno, que é ex-deputado federal por vários mandatos, foi deputado constituinte, é ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Está também conosco o Manuel Domingos Neto, que foi professor da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal Fluminense, foi vice-presidente do CNPq e presidente da Associação Brasileira de Estudos da Defesa, e é o organizador do livro Comentários a um Delírio Militarista, tratando do projeto de nação lançado pelos militares. Também está conosco o Alfredo Atier, que é desembargador junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, é titular da cadeira Santiago Dantas e é presidente da Academia Paulista de Direito. Agradeço a presença dos três, do Genuíno, do Manuel Domingos e do Atier, e passo para o Vicente Trevas fazer a abertura dos nossos trabalhos. Solicito, antes disso, que as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal e Instituto AMSUR. Vicente, por favor, liga seu microfone. Muito boa noite a todos e a todas. Um agradecimento especial aos nossos parceiros convidados de hoje, o professor Manuel Domingos Neto, o nosso querido amigo Alfredo Atier e o nosso sempre companheiro José Genuíno. Muito grato pela disponibilidade de vocês de nos ajudarem a refletir sobre o momento presente numa perspectiva
não só do curto, mas do médio e do longo prazo, né? Os nossos diálogos AMSUR, ao longo desses 2 anos, ele vem insistindo em certos enunciados, né? O primeiro deles foi que motivou as nossas reflexões, era que o país vivia numa grande encruzilhada, de que a criminalização do presidente Lula, o golpe à presidenta Dilma, o governo Temer e as eleições que conduziram à presidência Bolsonaro levaram o país à encruzilhada, né? E os 4 anos de encruzilhada, esse período levou o país a um ponto limite, a uma situação limite. Ou seja, chegamos ao momento que, como está, não dava. E, portanto, no horizonte se desenhou 2 alternativas, né, expressas nas candidaturas do presidente Lula e nas candidaturas do ex-presidente Bolsonaro, né? E o resultado todos nós conhecemos, né? Foi a vitória do presidente Lula em outubro do ano passado, em 2022, né? Evidentemente, uma vitória que foi fruto de uma disputa muito acirrada, uma vitória da dinâmica de um país polarizado e dividido, e uma vitória que necessitou construir um amplo arco de alianças, né? E os resultados eleitorais mostraram que, sem esse amplo arco de aliança, nós poderíamos não ter chegado à presidência da República. Evidentemente, esse amplo arco de aliança é feito por forças políticas, econômicas, sociais e culturais, ideológicas distintas, diferenciadas e em muitos pontos não convergentes. Claro que a grande convergência foi barrar um governo criminoso que poderia conduzir o Brasil a uma aventura fascista e, portanto, foi uma grande articulação necessária conduzida pelo presidente Lula. Por outro lado, também, nos nossos debates, nós vimos tentando entender qual seria, né, o caráter do governo Lula, da nova presidência Lula, do Lula 3, né? E nós avançamos algumas ideias. Uma delas é que seria um governo de transição para um novo ciclo político, econômico, ideológico, geopolítico do nosso país. E, ao mesmo tempo que seria um governo de transição, seria um governo cuja dinâmica seria dada por 2 movimentos. Um movimento de uma contínua negociação, tendo em vista a diversidade do campo político que se unificou em torno da candidatura do presidente Lula, e, ao mesmo tempo, uma permanente disputa, ou seja, uma negociação e uma disputa. E nós, desde o início da própria formação do governo, nós sentimos a pertinência dessa dinâmica movida por esses 2 movimentos de negociação e de disputa, né? Basta ver a indicação de alguns ministérios e assim por diante. É evidente que, para o nosso Instituto, nós também tínhamos muita consciência de que essa transição seria uma transição muito complexa. E essa complexidade exigiria não só a necessária forte liderança do presidente Lula, mas uma capacidade do presidente e da presidência de conduzir a dinâmica do Estado brasileiro, né? Tanto assim que o nosso Instituto, numa nota política, no Policy Paper, encaminhou ao presidente algumas considerações, 3 delas muito importantes do nosso ponto de vista e que a realidade comprovou a pertinência dessas preocupações. Uma primeira era a necessidade de reposicionar no âmbito da presidência o espaço dos militares. E, nessa nota, nós, inclusive, fizemos 2 recomendações. A primeira recomendação
era recriar na estrutura da presidência a Casa Militar para deslocar os militares do tema da segurança institucional para o tema da assessoria militar ao presidente, entre outras funções, como comandante supremo das Forças Armadas. E redesenhar o então GSI como uma Secretaria da Presidência de Segurança Institucional sob comando civil, né? Isso nós tínhamos muita consciência, por quê? Porque nós tínhamos consciência, isso era uma análise que fazíamos desde o final de setembro, outubro, né? De que o governo seria objeto de movimento de desestabilização, porque toda transição ela caminha dialogando com os propósitos da transição, mas também dialogando com as resistências à transição, né? Então, nós sabíamos que o governo seria alvo de desestabilização, né? Para nossa surpresa, essa nossa percepção, ela aconteceu, entende, no tempo muito exíguo, ou seja, uma semana depois da posse do presidente Lula, né? Que provocou tudo que será objeto das nossas reflexões aqui, né? E, nesse sentido, hoje, eu acho que nós temos para compreender, veja, as tendências do curto prazo e do médio prazo, nós temos de entender quais serão as tendências do que nós podemos chamar da classe política, né? E aqui nós teremos, nas reflexões do Genuíno, embora complementada pelo professor Atier e pelo professor Manuel Domingos, mas é muito importante se a nossa classe política ela vai conseguir compartilhar esse sentido da transição. Uma outra questão importante, outra variável importante, é a questão dos militares e das Forças Armadas, né? Porque aqui nós sabemos que eles fazem parte da resistência à transição e estão alguns setores sinalizando uma possibilidade de compartilhar essa transição, né? E a terceira, e por isso nós temos aqui uma reflexão poderosa, consistente, muito bem balizada do nosso sempre mestre Manuel Domingos Neto. E uma outra variável é o papel que está sendo exercido pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário está tendo, nessa transição, um papel decisivo, um papel importante. Qual o fôlego desse papel, qual a sustentabilidade e quais as tendências do Poder Judiciário nesse processo de transição. E aqui nós contamos com a experiência, com a sabedoria, com o conhecimento e com a lucidez do nosso querido amigo desembargador Alfredo Atier. Então, nesse contexto que nós queremos e agradecemos realizar esse diálogo compartilhado sobre as questões aqui levantadas pelo nosso coordenador, Granado, ao qual passo a condução dos trabalhos. Muito obrigado, Vicente. Eu queria, antes de passar para o Genuíno, dizer que essa nossa atividade está sendo realizada em parceria com o Fórum 21, o portal Fórum 21, né? O Carlos Tiburcio está aqui também presente, e com o portal Rede Estação Democracia, RED. Então, vou passar então para o Genuíno. Genuíno, com você. Bem, boa noite, companheiros e companheiras. A última discussão que eu participei com vocês aqui, eu trabalhei com o conceito de governabilidade tensionada. A governabilidade tensionada, no meu modo de entender, é uma governabilidade de enfrentamento. É uma governabilidade em que você combina uma frente ampla, cujo arquiteto é o Lula, e a necessidade de você ter um polo à esquerda mais programático que enfrente certas questões sobre o nosso futuro. E eu dizia também que a governabilidade ela tem que estar centrada em 3 pilares. Na autoridade do presidente da República, enquanto chefe de Estado e chefe de governo, num polo político do Congresso Nacional, que, no meu modo de entender, nós não podemos ficar prisioneiros do Lira nem do Pacheco, e
um constante diálogo com as ruas, para colocar as ruas como protagonismo político nesse modelo de governabilidade. Isso eu deixei claro no último diálogo nosso. E eu quero partir daí para dizer o seguinte: há uma situação nova, porque a reestruturação capitalística, com o modelo neoliberal, eles querem manter intocável. Você veja aí o discurso da velha direita e o discurso da extrema direita em relação à ordem econômica. Os pilares e as casamatas do neoliberalismo não dão em xeque na concepção deles. Por isso que Banco Central independente, teto de gasto, privatização, não mexer na riqueza com a reforma tributária e ver um modelo de financiamento que não é aumentando os gastos públicos dentro do Estado. Isso aí está claro para nós. E você tem uma extrema-direita que trabalhou desde 2016 e durante 4 anos e agora com a possibilidade de desestabilização, de caos, de enfrentamento, e isso se expressa principalmente no seu braço militante, armado, dentro das Forças Armadas, na área da inteligência. Não é por acaso que o Gabinete de Segurança Institucional vira esse foco tão tenso e tão importante de ser extinto, e, ao mesmo tempo, segmentos da alta burguesia vinculada ao agronegócio, às plataformas digitais e setores importantes do sistema financeiro. Eu coloco isso para dizer o seguinte: um governo de enfrentamento ele não pode ficar limitado à figura de um presidente de massa, de um presidente que é sábio, sensível, inteligente e de uma frente ampla. Isto não é suficiente para garantir uma governabilidade transformadora. E os fatos mostram, o dia 12 de outubro, o dia 1º de janeiro, o dia 8 de janeiro, e o que vem acontecendo de maneira subsequente, mostra que as características da governabilidade no modelo econômico neoliberal e tendo uma direita extrema que mobiliza segmento da sociedade, nós temos que ter um enfrentamento mais sofisticado, mais elaborado, mais programático, de um nível de assessoria mais elevada, principalmente quando você vê que eles se articulam pegando alvos bem sensíveis. E eu digo para vocês, pessoal, não é por acaso que o Gabinete de Segurança Institucional virou o foco dessa crise no seu desenvolvimento atual. Por quê? Porque, olha bem, pessoal, desde quando foi criado o Ministério da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional, e o Manuel Domingos sabe disso com muita informação, ele foi criado, porque antes era Casa Militar, ele foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso com o Alberto Cardoso, para manter os militares acesso ao topo do poder. Porque os militares nunca abrem mão de ter acesso ao topo do poder, seja pela via do artigo 142 da Constituição, seja pela via da tentativa de eleger o inominável governo dele, seja pelo o sistema de inteligência. E o Gabinete de Segurança Institucional não é qualquer coisa, pessoal. Ele organiza a inteligência das 3 armas, da ABIN, da Polícia Federal, da P2, do COAF e das várias áreas de inteligência. Então, eles criaram um sistema que chama SISBIN. E esse sistema tem um ministro, que é um general de 4 estrelas da reserva. E vocês se lembram, isso, quando a Dilma extinguiu o Gabinete de Segurança Institucional, vocês viram a posição do Sérgio Etchegói, fazendo uma crítica dura, dizendo que o país estava sem inteligência. É o protagonismo militar no braço da tutela. Depois vocês viram que, quando o governo se preparava para a transição, antes do Lula tomar posse, vazou um documento do Gabinete de Segurança Institucional dizendo que os militares prezavam 3 coisas como cláusulas pétreas: o artigo 142, o Gabinete de Segurança Institucional e a defesa da família militar. Esse documento não foi devidamente discutido. Eu fiz uma live sobre ele com a Denise Assis,
que teve acesso a esse documento e propôs o debate, e na montagem, não é por acaso que a transição não fez transição na área da defesa nem na área de inteligência. Nós fizemos transição em todas as outras áreas, menos na defesa, menos na inteligência. E certamente no acordo selado para a indicação do Múcio, ministro da Defesa, acordo que eu discordei, os militares exigiram manter o princípio da antiguidade, que o Lula quebrou quando o golpe de 8 de janeiro, com a Arruda, demitindo a Arruda, manter o GSI e não se confrontar com a família militar. Esse acordo foi firmado. E esse acordo colocou o ministro da Defesa, que é muito mais um representante dos militares no governo do que no governo dos militares. E eu acho que isso aí se expressou na crise do vazamento das fitas do Gabinete de Segurança Institucional. Por quê? Porque o Gabinete de Segurança Institucional não podia ser extinto. Segundo, os militares não aceitavam o civil. Terceiro, bota um general que tinha suas ligações corporativas, mas tinha lealdade ao Lula. Mas só que não era um general que conhecesse a área de inteligência do ponto de vista estratégico, do ponto de vista concreto. E aí deu no que deu. O 8 de janeiro, que foi o desabafo dos derrotados da eleição, e eles vieram com tudo, porque era uma questão de vida ou morte, e praticaram aquela intentona do dia 8 de janeiro. E naquela intentona, é importante destacar isso, a transição, a posse do Lula maravilhosa na Praça dos Três Poderes. Nós não cuidamos, não nos preparamos, fomos ingênuos, não nos prevenimos para uma reação violenta que viria dos acampamentos, das marchas, do bloqueio de estradas e do não reconhecimento do resultado das urnas. A gente já achou que isso aí estava resolvido, e não estará. Então, essas questões de Estado, que diz respeito ao Estado, às instituições de Estado, ficaram mais ou menos como se a gente estivesse virando uma página. Só que a página não virou, nem o livro fechou. E o 8 de janeiro mostrou isso. Eu acho que o 8 de janeiro continua. O 8 de janeiro não se encerrou. Ele tem que continuar com a investigação, com a prisão dos responsáveis, e agora eles nos dão, olhem bem, eu vou defender aqui uma linha de ação política que é nova no governo e nos que apoiam. Eles nos deram de presente uma chance de, através dessa CPI do 8 de janeiro, a gente desfraudar com toda a transparência a história da militarização do Estado, a história do inominável e dos grupos fascistas que se organizaram dentro das Forças Armadas no Palácio do Planalto no 8 de janeiro. É uma oportunidade da gente centrar o ataque nos golpistas, nas suas relações econômicas e nas suas relações políticas. Essa história a gente tem medo de uma CPI, que vai tirar a pauta do país. Essa história a gente não querer uma CPI que vai atrapalhar, é um discurso falso. Enfrentar essa questão democrática, enfrentar essa questão da tutela militar, enfrentar essa questão da área de inteligência capturada pelo que há de mais reacionário na área militar. É um equívoco nosso. Portanto, eu acho que o tiro das fitas pode sair pela culatra. E sair pela culatra se nós extinguirmos o GSI, e se trata de extinção, eu acho que é bem provável que não aconteça, e vai ser um erro, porque já estão falando de um outro general de 4 estrelas da reserva para dirigir o GSI. Essa questão, pessoal, dos militares dirigir o GSI não é coisa comum, não é emprego, não é vantagem, não. É uma questão estratégica, porque o coração do governo está no GSI, que é a área de inteligência. E a gente não pode brincar com isso. Porque o Planalto é a chefia do Estado e a chefia do governo. O presidente da República, a presidência da República, congrega essas duas funções. E, ao congregar essas duas funções, o ato de governar, nós temos que ter uma postura de fortalecimento da presidência da República enquanto instituição. Esse fortalecimento não é só um ministério amplo. Nós temos que combinar um ministério amplo com um núcleo mais estratégico, mais coeso, mais programático, mais capaz para definir as linhas de antecipação,
de conhecimento e de enfrentamento. Essa é a lição que nós vamos tirar do 8 de janeiro e vamos tirar essa lição do que aconteceu com o Gonçalves Dias. Eu acho que o G. Dias ele foi ingênuo, ele ficou no dilema entre lealdade ao Lula, que ele é leal ao Lula, é um militar sério, e os contatos que ele tinha com a caserna. Essa ambiguidade, pessoal, arrebenta. Não dá, com a questão de Estado, ficar dividido dessa ambiguidade. Na hora H, ele ficou no meio termo. Não dava água, mas também circulava como se não houvesse uma coisa tão grave. Ele não teve a vontade de ordenar a prisão daqueles golpistas. E não mostrou a fita com toda a gravidade ao presidente da República, porque feria, de um lado, a lealdade dele ao presidente e, de outro lado, a lealdade à corporação. Então, essa é uma questão central que nós temos que colocar no debate político. O nosso governo, pessoal, eu acho que a governabilidade, por isso que eu parti daqueles conceitos, ela tem que ser uma governabilidade mais consistente, mais firme, mais coesa. Ela não pode ser uma governabilidade só dos grandes fatos midiáticos. Não pode ser tem isso. Não pode ser uma governabilidade só das articulações congressual. Não pode ser uma governabilidade da presença do presidente Lula. Tem que ser uma governabilidade que tenha tudo isso, mas ela tem que ter uma linha de comando, uma linha de elaboração, uma linha de prevenção, uma linha de quadros que pensam o hoje e o amanhã, uma linha de centro político que orienta. Por quê? Na primeira fase, Vicente Treva, que eu vivi essa experiência com o presidente do PT, a governabilidade não tinha os dramas que tem hoje. Era uma situação relativamente fácil, que você vinha de um governo do Fernando Henrique Cardoso. O país não estava tão destruído assim. Não tinha uma extrema-direita com esse grau de violência e de sofisticação. E a reestruturação do capitalismo não tinha atingido esse nível de financiarização, de monopolização e de dependência ao centro financeiro internacional, principalmente aos Estados Unidos. Não tinha isso aí. Então, nós tínhamos margem de manobra. E agora as coisas são mais sofisticadas, porque a crise do sistema é grave. A crise da própria reestruturação do capitalismo, a crise do financiamento das políticas públicas, a crise provocada e aprofundada pela taxa de juros, a crise de recuperar algumas empresas estatais. E vocês estão vendo como o mercado e os eunucos do capitalismo, como falava o Brizola, que são esses comentaristas da TV aberta, como eles pregam a ordem capitalista neoliberal do ajuste, da seriedade, da tirania fiscal e por aí afora. E, ao mesmo tempo, você tem uma direita extrema que joga na desestabilização total e no caos. E o governo fica, às vezes, pressionado por essa linha, por essa cunha. Qual é a governabilidade nossa? É uma governabilidade totalmente diferente. Primeiro, na elaboração e na compreensão. Segundo, na mobilização de um polo à esquerda. E aí é o grande papel do PT em articular isso, com os partidos de esquerda, com os movimentos organizados, com a intelectualidade progressista, com os formadores de opinião à esquerda, para construir uma disputa política de hegemonia e de ideias. E eu acho que o presidente Lula, com a sua força, com a sua representatividade, com a sua sensibilidade, com o seu peso, ele precisa de ter um núcleo político no Palácio do Planalto. Segundo, o modelo de articulação da presidência da República com os ministérios, eu acho que não é capaz de enfrentar tudo isso. O presidente da República tem que adotar aqui no Brasil um modelo parecido com os Estados Unidos. Um sistema de assessoria de alto nível, a alta assessoria para certas questões, como tem o Celso Amorim. Tinha que ter um assessor de alto nível para a defesa. Tinha que ter um assessor de alto nível para a questão da segurança pública. Eu vou citar aqui um ponto que vai logo mais nos perturbar. A crise da segurança pública é real. E se a gente não se antecipar para criar um sistema único de segurança pública e uma autoridade civil para conduzir a segurança pública, nós podemos ser surpreendidos com o terrorismo midiático, o terrorismo do medo, e depois culpar o governo que não está enfrentando e dando conta da segurança nas escolas. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso para
encerrar minha contribuição nesse debate. É que a conjuntura política, ela possibilita a gente elevar o grau, a intensidade, o nível de elaboração para a gente navegar num caminho de paz quente, num caminho de ferro quente. Achar que nós vamos governar só com conciliação nacional, só com paz e amor, só com acordo nacional, é uma ilusão. Nós temos que governar num sistema de enfrentamento, de confrontação democrática, de mobilização política. Governar deixando claro o que é imediato, como medidas para melhorar a vida do povo, e o que é mais estratégico. Se a gente não fizer essa ligação, nós não vamos construir uma alternativa democrática popular antineoliberal e anti-imperialista para derrotar a direita. Vocês sabem que a extrema-direita ela trabalha com uma tática de desestabilizar, de caos, de ódio, de ressentimento, para, no bojo de uma crise, ela desestabilizar a esquerda através de um movimento de guerra adversa e aí ser alternativa de poder. Nós temos a eleição de 2024 na frente. Nós temos a eleição de 2026 pela frente. Então, é urgente a gente chamar o feito à ordem, como diz meu irmão. É urgente a gente chamar as forças de esquerda a uma reflexão mais profunda e uma decisão mais clara. Por exemplo, a CPI, nós adotamos o discurso simples, a CPI vai atrapalhar a agenda. Eu acho que o Renan Calheiros estava certo em ter a CPI só no Senado, mas isso já é leite derramado. A CPI, nós temos que ser ofensivo agora, não tem jeito, vamos para a CPI. Vamos botar os melhores quadros na CPI, tanto da Câmara como do Senado. Vamos botar um foco na CPI, que são os golpistas, que vêm desde a eleição de 2018. Vamos historiar todas as ações golpistas. Vamos focar nos generais que comandavam o governo no Palácio do Planalto. Heleno, Braga Neto, aquele aqui de São Paulo, Manuel Domingo, o comandante que foi depois para a Casa Civil, depois para a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional. Esse nós temos que chamar. Quem preparou e articulou e protegeu os acampados? Como é que eles se deslocaram? Quer dizer, nós vamos participar de uma CPI para fazer o espetáculo de botar o G. Dias na mesa para depor e a gente achar que tudo se resume a uma omissão no dia 8 de janeiro? Nós não podemos cair nessa brincadeira. Nós temos que ir para um enfrentamento político radicalizado, um enfrentamento polarizado, porque é uma chance da gente mostrar ao país o que se fez, o que se tramou, o que se violentou no regime político democrático. Eu acho que essa é a contribuição que eu queria deixar claro para vocês nesse momento. E deixar claro porque o GSI entrou nessa história não é por acaso, pessoal. Eu repito, não é por acaso. Vocês sabem que a transição não discutiu inteligência nem defesa, em grande parte por causa desse problema do GSI. Os militares pressionaram para não extinguir o GSI, e nem muito menos botar um civil. E o discurso que o atual ministro da Defesa está fazendo é um discurso equivocado. Ele quer buscar uma solução para botar um militar da reserva no Gabinete de Segurança Institucional e não desmilitarizar. E a desmilitarização do GSI é uma questão chave, porque significa a desmilitarização da inteligência. A presidência da República não tem um serviço de inteligência à altura de um assessoramento de chefe de Estado e chefe de governo, porque a inteligência ela mistura inteligência judicial com inteligência de Estado e com inteligência militar, e junta vários organismos sob a direção de um ministro. Aí eu digo para vocês, se a ABIN foi para a Casa Civil, e é um grande passo, o que resta ao Gabinete de Segurança Institucional? Ser extinto e virar uma casa militar, como era no passado, uma casa militar para garantir a participação dos militares na segurança do presidente da República. Para mim, isso é claro que cristalino. Agora, eu sei que é uma decisão política que deve ser tomada, e não será fácil, porque ela significa, mais uma vez, assim como o Lula, diante dos acontecimentos do 8 de janeiro, ele demitiu o comandante de exército, eu acho que diante dos acontecimentos que envolveu o GSI das fitas,
não só demitir o G. Dias, mas extinguir o órgão e criar uma casa militar. Eu acho que esse é o momento adequado para fazer essas mudanças. A crise, pessoal, ela vai precipitando e vai dando razão para as nossas propostas, e nós não podemos perder essas oportunidades. Eu queria dizer para vocês que, com essa visão de uma governabilidade tensionada, andando no chão de muito desafio, de muito labirinto, sem acomodação, sem oba-oba, sem achar que é um governo de paz e amor, de grande conciliação nacional, não é verdade. E só para completar, eu acho que essa política do Lula de defender uma política externa ativa e altiva, e o Brasil se inserir numa ordem mundial multipolar, os Estados Unidos não vão deixar isso parado. Vão tentar influir em desestabilização, em intrigas, e nós estamos rodeados por forças da OTAN no continente, no subcontinente sul-americano. A gente tem que levar muito em conta isso, de como enfrentar as pressões, as chantagens. Não estou me referindo ao que eles já fizeram no passado, de golpe clássico, mas de pressão. Eles têm os seus porta-vozes, eles têm os seus representantes aqui, como muito bem mostrou a maneira como a mídia corporativa deu, o enfoque que deu às declarações do Lula na China. Portanto, tudo isso envolve uma governabilidade mais sofisticada, mais elaborada, com um núcleo político mais decisivo para que o presidente Lula não fique marcando a agenda apenas com suas declarações e com suas presenças ousadas, sábias e muitas vezes à esquerda do próprio governo dele. Essa é a minha contribuição aqui para o nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Genuíno, muito obrigado mesmo. Eu acho que você põe o dedo em várias feridas. Eu passo, então, para o Manuel Domingos Neto, solicitando, Manuel, que você ligue seu microfone. Olha, eu acho que alguns aqui sabem que eu tenho me dedicado de forma muito concentrada a propor linhas aí para uma concepção de defesa nacional, uma nova concepção de defesa nacional e uma reforma militar. Por que eu faço isso? Porque eu não vejo que os partidos tenham definições a respeito, não vejo que o governo disponha disso, não vejo no Congresso debate em torno disso, e me parece que a necessidade, para mim, é inequívoca, sabe? Nós precisamos de uma defesa nacional e precisamos de uma reforma militar de corporações que se coadunem com essa concepção de defesa. Eu digo isso porque, em primeiro lugar, eu destaco o seguinte: nós não estamos num momento comum, nós vivemos uma situação excepcional, de confrontação mundial. E vamos ter que nos posicionar. Nós estamos à beira aí de uma conflagração, esse negócio começou, se trata de uma mudança de ordem internacional e vai rolar sangue, já está rolando. Envolve tudo, impacta as relações econômicas, impacta toda a economia. Estamos sujeitos aí a definições no âmbito da defesa, sob pena de ficarmos como joguete, né? O país não pode dar um passo. Para quem não me conhece muito, eu associo bastante a política interna à política externa. Eu não consigo separar, porque os reflexos estão. Nós damos a um passo aí de uma decisão em cima desse problema-chave, que é o reordenamento mundial. Então, cumpre ter defesa, cumpre ter uma linha de defesa. Não dá para imaginar, sabe, a coisa persistir como no passado.
E, em segundo lugar, eu acho que a situação especial não é diferente, porque nós saímos de uma intervenção militar. Houve uma intervenção militar, não convém esquecer, né? O comandante do Exército mandou uma mensagem dizendo que queria Lula preso. 4 dias depois, o Lula se entrega. A intervenção militar não foi dentro daqueles paradigmas clássicos, ela foi diferente, mas é uma intervenção militar mesmo, no sentido de que eles definiram. Então, a meu ver, persistem definindo orientações fundamentais do Estado. É necessário uma reforma, uma concepção de defesa e uma reforma militar, porque o Lula, o presidente da República, o chefe de Estado, não pode ir por uma direção e a Força Armada em outra. A direção do Lula, se não coincidir com a da Força Armada, vai haver colapso. Vai haver colapso. É impossível se manter. Política externa assim, a Força Armada jogando no esquema tradicional de dependência do Pentágono, dependência física e espiritual, né? Como todos sabem aqui, tem lastro bastante para compreender que nossas Forças Armadas elas não são operacionais sem o fluxo de manutenção do complexo militar industrial norte-americano. Então, nós vamos ter uma situação de dificuldade nesses termos. E por fim, as Forças Armadas, nessa intervenção que ocorre, que resultou na demissão no impeachment da Dilma, na ascensão do Temer, na eleição do Bolsonaro, na prisão de Lula, nesse clima todo de apreensão, de segurança em relação à normalidade institucional, tudo isso, né? Eles estão pagando caríssimo por conta dessa intervenção, dessa aventura. A chincalhes o tempo todo, a cúpula militar cada vez mais incomodada com essas gozações, essas coisas aí, negócio da prótese, de Viagra, de não sei o quê, de ivermectina, e emprego e cocaína no avião, enfim, as Forças Armadas sentem a perda de legitimidade, a perda de popularidade. Será que não vão reagir? Obviamente que vão reagir. Agora, qual será a reação? A reação é de não consentir na perda dos seus, ou que haja perdas controladas. Essa CPMI, Genuíno, isso vai pesar muito, vai repercutir muito, isso é uma puta complicação. Por quê? Porque, rapaz, isso vai chegar no Vilas Boas, isso vai chegar no atual comandante do Exército, ele tem responsabilidade sobre o que aconteceu, o atual comandante. Por isso nós temos que sangrar, essa CPI tem que sangrar neles, nós não podemos ter medo dela. Pois é. Então, o espectro do descontrole ronda o país, porque toda corporação tem instinto de sobrevivência. E a corporação militar nem se fale. Nem se fale. Particularmente, eu volto aqui ao ambiente internacional, ao ambiente de guerra.
Então, nós vivemos uma situação extremamente tensionada e eu, sinceramente, não vejo orientação política. Aí eu acompanho bem o Genuíno, né? Acho que ele nos ensina muito. Quando ele fala é necessário um núcleo político, ele está dizendo não tem direção política, que se tivesse, ele não estaria propondo isso. Ou essa direção política, nós a desconhecemos, ela é uma coisa assim, muito fluida. Ela não, o Lula não detém controle sobre Forças Armadas. E, consequentemente, também não detém controle sobre a segurança pública. A segurança pública pode explodir a qualquer momento, pessoal. O drama da segurança pública. O país pode ser convulsionado a qualquer instante. Basta uma deliberação de sabotagem aí em uma cidade grande, acabou-se. O país entra na intranquilidade, a baderna pode tomar conta e só há uma saída, é a saída armada. Quem detém a força será aclamado como salvador. Há também o fenômeno do desgaste permanente do governo. O governo, essa é a tendência, né? A perda de popularidade do Lula. Ele é genial, ele aparece, sabe aparecer, toda hora está arrasando. Hoje foi emocionante lá em Portugal, emocionante para mim. Colou bem demais, ele emplaca o Lula como grande líder, como, sabe, um ícone da democracia, da esperança de mudança. Agora, do ponto de vista de governo, né, ou de governabilidade, como diz o Genuíno, e também do ponto de vista da condução do Estado, sinceramente, eu não sinto uma firmeza. Sabe, outro setor que pode dar o maior rolo e desestabilizar o país é essa indefinição do ensino médio, né? Imagine aí, são milhões de adolescentes que não sabem o que fazer, estão desorientados, não há definições em torno disso. E não me consta que acatarão essa posição do ministro Camilo Santana. Olha, num ambiente de negacionismo espraiado, depois de tanta... Não era a hora do governo, através do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, aparecer com uma defesa massiva da ciência. E, nesse momento, o Ministério da Ciência e Tecnologia é um apagado e o Ministério da Educação é uma coisa sem definição. Tudo isso conforma um clima de tensão. A minha expectativa pessoal é de que nós corremos risco de entrar em colapso. A popularidade do Lula em descenso anima essa esquerda toda espiritada, essa esquerda muito ativa, né? De forma que as minhas apreensões são grandes e avulta em importância a necessidade de um controle da máquina militar. A máquina militar, quando eu falo em máquina militar, eu estou me referindo à segurança pública também, porque eu não dissocio
eu sempre, ao longo da minha vida, estudei o militar, a defesa. Hoje, eu compreendo que o militar insiste em ser policial e o policial insiste em ser militar. Por isso, não dá para separar as duas coisas. São dois ramos da política pública cuja importância é gritante nos momentos de crise. Eles definem a estabilidade institucional e definem também os rumos do país no momento de crise generalizada, oriunda da redefinição da ordem mundial. Eram essas as colocações que eu tinha a fazer, de forma bem resumida. Quando você está escrevendo um livro, você fica muito concentrado, né? Aí, como é o meu caso, estou escrevendo, acho que é o livro mais complicado da minha vida, e eu me concentro demais e perco o cotidiano, que é movimentado, os G-dias, e tudo. Os G-dias parece que vira um grãozinho de importância diante dos problemas estruturais da defesa nacional, dos problemas orgânicos e funcionais das Forças Armadas. A minha opinião sobre esse caso dos G-dias, ela coincide com o Genuíno. A gente, inclusive, tinha trocado ideias já, em particular, a respeito disso. É uma questão pequena que ilustra a grande questão. Essa grande questão consiste no seguinte: o chefe de Estado não assumiu o comando em chefe, comando em chefia das Forças Armadas. As Forças Armadas estão encostadas nas cordas do ponto de vista de legitimação por conta da aventura e esperam um momento adequado para retomar sua posição clássica, a posição que eles têm tomado ao longo da República, que é de monitoramento do governo e das coisas. Bom, eu não uso muito a palavra tutela, o Genuíno gosta, mas é o contingenciamento do governo, contingenciamento do Estado. Para mim, eu defendo a tese que não tivemos, ao longo da República, nenhum presidente que conseguisse essa proeza. Nem o Geisel. Nós temos, talvez, um exemplo mais ou menos, pode ser discutido, foi o do Epitácio Pessoa. Ele tomou algumas deliberações que realmente afetaram o organismo principal, que era o Exército, né? Nomeando um civil e definindo acordos de cooperação técnica, a missão militar francesa, no momento em que botando de escanteio outros competidores e deixando a cúpula militar na defensiva. Talvez é Epitácio Pessoa, como eu vejo. O restante, Getúlio fica cada vez mais evidente que Getúlio foi posto e deposto e reposto em função da deliberação militar, né? É isso. Nenhum presidente escapou da sina de ser manobrado
pelas Forças Armadas, e Lula não dá gesto de querer sequer ter um controle mínimo, tanto que ele põe um apaziguador quando deveria colocar alguma coisa próxima de um comando, se fosse um comando, digamos assim, não radical, um comando, mas um comando, porque soldados sem comando é esculhambação, né? Soldado sem comando, comanda. É por isso que o Lula está fazendo o que os caras querem. Essa história do GSI, essa história das nomeações, persiste admitindo golpista no Palácio do Planalto, enfim. Desculpe, eu já estou falando além da conta. Paro por aqui. Muito obrigado, Manuel, muito obrigado. A gente tirou você da sua concentração no escrever seu livro. É sempre bom encontrar você, viu? Como? Viu, Bernardo? Sim. É sempre bom encontrar você. Já fazia alguns dias que eu não conversava com você, né? Não, o prazer de conversar com você é nosso, muito nosso. Queria agradecer muito, queria, então, passar para a nossa terceira intervenção, agora do Alfredo Atier. Atier, por favor, com você. Bom, boa noite a todos vocês, prazer sempre estar aqui com vocês. Eu vou mais ou menos direto aqui ao ponto, vou pular aqui algumas coisas e vou dizer que eu vou partir de dois pressupostos, que são os seguintes. Primeiro, nós acabamos de sair do dia 21 de abril e o governador de Minas disse que o 21 de abril foi um golpe. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, só para citar essa situação, é que o Brasil já, assim como nós da América, nossa América é um lugar que já nasceu internacionalizado, né? Ele nasceu já com um destino na ordem internacional, que foi o destino de ser colônia. E nós vimos lutando contra esse destino há muito tempo, né? Mas a ordem internacional sempre nos afeta e nos afeta de uma forma muito cruel, não é? A ordem internacional que se inicia em 1948, com a fundação, em 45, 48, com a ONU e a Declaração Universal, é a ordem que tem como pressuposto a construção da paz internacional. E essa ordem foi mais ou menos feliz, no sentido de que ela conseguiu disfarçar os conflitos internacionais e, aos pouquinhos, foi domesticando esses conflitos, quer dizer, ela foi colocando esses conflitos, todos eles no interior de determinados estados, no interior de determinados países, e exatamente esses países eram os países colonizados, não é? Quer dizer, então os países colonizados acabaram tendo que engolir os conflitos que a Europa expulsou de si, né? Quer dizer, o norte global expulsou de si. Só que isso acabou, não é? Essa ordem internacional da paz terminou. E terminou de forma bastante explícita, né? Quer dizer, agora com o conflito Rússia-Ucrânia, isso está absolutamente claro. E isso tem consequências para nós, como país que foi inserido inicialmente na ordem internacional como uma colônia e que luta arduamente para sair dessa configuração, mas nos últimos 6 anos, e 4 anos de forma aguda, nos últimos 6 anos, o Brasil, por meio dos seus governantes ilegítimos, né, tanto o que antecedeu a esse último, cujo nome não deve ser pronunciado, quanto esse último, ele resolveu retomar essa sua postura submissa de colônia diante do mundo, né? E agora o atual governo democrático, com as dificuldades que Genuíno expôs, Manuel expôs com toda clareza, ele busca retomar um pouco essa sua luta contra essa posição colonial.
Por que eu cito essas duas questões como um pressuposto, né? Eu cito isso porque a gente precisa pensar o papel da justiça, como foi proposto pelo Granado na sua indagação, o convite e a exposição do nosso querido Vicente Trellas. Nós precisamos de uma justiça e de pessoas na justiça que estejam cientes dessa configuração da relação entre a ordem constitucional brasileira e a ordem internacional. Primeira coisa, nós precisamos de uma justiça e de pessoas na justiça que estejam cientes desse drama que é o drama da segurança interna brasileira, entendida como segurança pública e como uma segurança que deve ser cidadã, mas até hoje não alcançou esse objetivo, e a segurança internacional do Brasil inserido nessa ordem em que ele é colônia e ele vive agora o drama do rompimento desse pacto pela paz internacional. Quer dizer, portanto, as ameaças são mais graves e a configuração interna do Brasil ela vai se mexer a partir dessas ameaças, a partir dessa configuração nova internacional. Então, eu escrevi um artigo recentemente, foi publicado no 247, em que eu citei como pressupostos de um projeto de justiça no Brasil quatro aspectos, né? Então, os aspectos que eu selecionei foram características para um projeto de justiça e de direito no Brasil, e essas características teriam que ser a constitucionalidade e a internacionalidade, né? Dois fatores interligados, e a transicionalidade e a interseccionalidade, né? Com isso, o que eu quis dizer com isso? Eu queria dizer, assim, em termos simples, que a justiça e o direito no Brasil eles devem se apegar à Constituição e à sua relação fundamental com o direito internacional. Ao mesmo tempo, devem ser transicionais e interseccionais, quer dizer, buscar reconhecer e superar os erros que cometeram em sua história por meio da criação de novas relações com outros saberes e práticas, concepções de mundo e experiências existentes na sociedade, muito embora afastados da cena por muito tempo e contemplados no quadro de organização e coordenação do governo democrático. Isso significa o seguinte: nós, para ser assim mais direto ainda no ponto do que diz respeito à justiça, nós agora no finzinho do governo anterior, do regime que eu chamei de anticonstitucional, no finzinho nós tivemos uma reação da justiça, no finzinho dele. Porque durante todo o processo, desde lá atrás, quando houve a deposição de Dilma Rousseff, e depois, quando houve a eleição ilegítima desse último governante, desde lá atrás, o Poder Judiciário não fez esse papel de vinculação com a Constituição e de consciência da ordem internacional e de consciência da ordem e dos conflitos de classe no interior do Brasil e dos conflitos que estão sendo gerados por uma nova configuração do próprio povo brasileiro, não é? A gente tem que lembrar que o Maquiavel, quando ele dizia que a república era superior ao principado ou à monarquia, ele dizia que a república era um regime, vejam só que coisa interessante, que era capaz de lidar com mais facilidade com as mudanças e com a diversidade. Enquanto que o regime de um poder único, a gente poderia traduzir isso por um regime ditatorial ou um regime anticonstitucional que nós vivemos, ele não tem essa capacidade. Então, ele precisa fazer duas coisas. Ele precisa congelar o tempo na ordem interna e submeter a ordem ao poder que ele escolhe na ordem internacional, que foi exatamente isso que o governo Bolsonaro fez. Ele tentou congelar as mudanças no interior do Brasil por meio de uma política torpe de destruição do povo
e, ao mesmo tempo, ele se apresentou ao poder norte-americano como um serviçal, né? Como um feitor para realizar uma política aqui no interior do Brasil. Mas isso tudo que aconteceu no Brasil durante esses 6 anos, o judiciário e o poder jurídico, digamos, o sistema de justiça, como se costuma dizer, ele ficou absolutamente silente diante dessa situação. Ele teve várias oportunidades, esse sistema de justiça, de tirar essa figura criminosa que foi o Bolsonaro do poder, mas ele não agiu. Pelo contrário, ele absolveu essa figura várias vezes. O momento mais importante foi o momento do julgamento da chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral, em que eles foram absolvidos pela unanimidade dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Pela unanimidade. Ministros que faziam declarações sempre para a mídia e para as redes sociais e que estavam combatendo as arbitrariedades de Bolsonaro, se calaram durante todo o período. Somente no final, graças a um artifício que não tem nada a ver com o sistema de justiça, mas é um artifício administrativo, representado pelo Tribunal Superior Eleitoral sob a presidência do Alexandre de Moraes, e dentro do Supremo Tribunal, por um inquérito, que também é uma função administrativa, presidida pelo Alexandre de Moraes, é que foram colocados determinados obstáculos para a perpetuação desse regime, para que esse regime não tivesse dado um golpe durante a eleição, que tentou, usando a Polícia Rodoviária Federal, usando vários artifícios, para impedir que essa eleição, agora de 2022, fosse uma eleição legítima. Porque a de 2018 já tinha sido manipulada, e essa de 2022 foi muito manipulada, mas houve, graças a esses 2 artifícios administrativos, no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, representados por uma única figura, isso é muito importante, isso daí houve uma vedação para que esse processo do golpe se expressasse, digamos assim, como um artifício jurídico, como uma falsidade jurídica. Né? Muito bem. Muito bem, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que nós não temos no judiciário brasileiro, lamentavelmente, um aliado. Primeiro porque ele se recusa a ter essa consciência que eu referi. Por que isso acontece? É simples. Quer dizer, tem muitas questões envolvidas, mas uma questão que é fundamental é a seguinte. Quando terminou a ditadura civil-militar no Brasil, em 86 e 88, todo mundo sabe que foram votadas durante 3 vezes, foi reiterada a lei de anistia. Portanto, não se estabeleceu no Brasil um processo de justiça transicional. Esse processo ele nunca ocorreu no Brasil, porque a gente só teve uma comissão da verdade e as comissões da verdade lá no governo de Dilma Rousseff, quando isso tudo já não era mais aceitável e não era mais necessário do ponto de vista de uma efetividade dessa justiça transicional. Não era mais possível. Então, as descobertas da Comissão de Verdade são extremamente importantes, das comissões de verdade são extremamente importantes, mas elas não têm eficácia e não tiveram eficácia como teriam tido se tivesse isso acontecido muito tempo antes. Né? Mas isso foi vedado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, não vamos esquecer disso, que foi o Supremo Tribunal Federal que deu valor à lei de anistia contra a ordem internacional. Vejam só, ele se colocou não apenas contra a Constituição, mas também contra a ordem internacional, porque a ordem internacional não admite a validade da lei de anistia brasileira, e o Brasil já foi condenado mais de uma vez por ter dado eficácia a essa lei de anistia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não é? Muito bem. Que é um elemento importante da ordem internacional e que faz, digamos assim, o papel que, lamentavelmente, esteve ausente durante esses últimos 6 anos, que é o papel de integração das ordens estatais no interior das Américas. Não é? Muito bem. Mas, dito isso, quer dizer, nós não temos um aliado. Vejam, por exemplo, o que aconteceu em vários casos, mas especificamente no caso do julgamento do presidente Lula, em que uma ameaça de um general levou uma ministra que havia sido posta no Supremo Tribunal Federal por Dilma Rousseff, que ela tivesse deixado de aplicar a Constituição
sob a justificativa de um princípio totalmente absurdo que não existe em lugar nenhum do mundo, nem na Alemanha, que ela tentou dizer que existia na Alemanha, nem lá existe, que era o tal do princípio da colegialidade. Mais do que isso, um ministro que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e nada fez durante todo o governo Bolsonaro, anticonstitucional de Bolsonaro, que foi o Luiz Roberto Barroso, ele igualmente disse no Supremo Tribunal Federal que os direitos fundamentais previstos na Constituição, eles não valeriam diante da necessidade de haver uma eficácia do próprio Poder Judiciário que estava veiculando uma ordem ilegal, que foi a da prisão do presidente Lula e da sua condenação. Não é? Isso tudo só foi recuperado no finzinho do governo Bolsonaro, quando o Supremo começou a reagir. E aí quem agiu no Supremo Tribunal Federal? Foi o ministro Gilmar Mendes e foi o ministro que agora se aposentou, Lewandowski. Então, a minha hipótese aqui é a seguinte: nós não temos na estrutura do Poder Judiciário, lamentavelmente, um aliado a um projeto de governo que seja o projeto de governo democrático, de recuperação democrática, com todas as dificuldades, porque eu acho que ainda é muito precipitado para nós fazermos crítica a cada um dos elementos desse governo. Porque esse governo assumiu o poder numa terra absolutamente arrasada, mas não apenas arrasada, em que foram deixadas minas para serem explodidas a qualquer tempo. Não é? E essas minas estão explodindo aos pouquinhos. E isso tudo também corresponde a um projeto de destruição do projeto democrático brasileiro. Não é? Todas essas forças que foram referidas pelo Genuíno e pelo Manuel, essas forças, o que elas querem é que esse governo fique imobilizado, ou seja, que ele dê empate. Eles querem prender esse governo para que ele não tenha eficácia nenhuma, na ordem interna, na ordem internacional. Isso tem participação, claro, da ordem neoliberal, isso é evidente, né? Da financiarização internacional. Tem participação clara do sertanejo e desse setor exportador de matérias-primas que quer que o Brasil continue a ter essa postura colonial, de colônia no mundo, não é? E tem participação dos outros setores que também estão desestabilizando. Não é? E esses setores que estão desestabilizando, eles estão presentes nos estados, por causa do resultado da eleição, que foi um resultado absolutamente desfavorável a um projeto democrático. Não é? Você vê que em determinados estados que são chaves para o Brasil, o projeto bolsonarista, o Bolsonaro é apenas uma figura que vai aos pouquinhos desaparecer, mas esse projeto vai continuar a se desenvolver com outros nomes, não é? Mas esse projeto ele acabou se enraizando, né? Então há estados chaves, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e assim por diante. Quer dizer, aí a gente pode falar de vários outros, não é? Bom, e há, claro, estados resistentes, mas o resultado da eleição não foi favorável nesse aspecto. Mas isso também está presente nos poderes judiciários, lamentavelmente, não é? Isso também está presente dentro do parlamento, mas na permanência de um sistema de segurança, e aí eu estou absolutamente de acordo, tanto com o Manuel quanto com o Genuíno, com um sistema de segurança que até hoje não teve revisão nenhuma. É um projeto de segurança absolutamente militar. Se no âmbito do governo federal as Forças Armadas querem estar dentro do centro de poder para fazer tutela ou tutoria, pode-se usar um termo ou outro aí, como foi especificado, dentro dos estados, as polícias militares fazem esse papel. Elas estão em todos os gabinetes, de todos os poderes, em todos os lugares, fazendo esse papel de inteligência, não é? Entre aspas, e fazendo esse papel de tutoria. O que é extremamente grave. Por quê? Porque nós não temos no Brasil, por causa dessa tradição absolutamente colonial, nós não temos no Brasil um Estado consolidado. As polícias militares,
as polícias em geral, lamentavelmente, elas estão ligadas também com o militarismo informal, que é o milicialismo. Isso é também extremamente grave, e isso também é um ponto de sustentação desse projeto que está querendo impedir que o governo democrático, o projeto democrático, vá para frente. Então, isso também é uma questão extremamente grave. Não é? E existem outros fatores, conservadorismo tradicional da sociedade brasileira, que se reflete e se refletiu sempre no nível dos nossos juristas. Os nossos juristas sempre foram extremamente conservadores e continuam a ser conservadores. Não é? Então, hoje, o cuidado que se deve ter na escolha dos ministros do Supremo é muito maior do que aquele que o presidente Lula teve no passado, porque ele tentou fazer um modelo republicano para fazer essas nomeações, assim como, muito provavelmente, Dilma Rousseff também adotou esse sistema, mas isso não deu certo, porque ele acabou levando ao Supremo pessoas que estavam ainda comprometidas com essa ordem anterior desses juízes conservadores e que não conseguem se desvencilhar dessa tradição. Não houve uma revisão pós-ditadura e pós-história brasileira cheia que guarda um monte de cadáveres assim escondidos, jamais do sistema de justiça, do poder judiciário e da formação dos profissionais do direito no Brasil. E esses nomes que estão aí apresentados como os favoritos aí na grande imprensa, nesse processo que eu acho totalmente irracional e antirrepublicano de escolha de um ministro supremo, esses nomes, mesmo sendo da esquerda, lamentavelmente, até conheço, respeito todos eles assim por diante, eles não demonstram essa capacidade de superar esse vínculo com o passado do direito brasileiro. Não conseguem fazer essa desvinculação. A gente vê isso nas manifestações que fazem, a gente vê isso nos textos que escrevem e assim por diante. Não vejo de forma nenhuma. E mais grave do que isso é a falta de preparo para entender essa vinculação que eu estou referindo aqui, que preciso ter essa consciência de que a ordem constitucional brasileira tem que ser defendida como Constituição, que é diferente da concepção que eles têm, que é uma concepção administrativa de Constituição, é uma concepção penal de Constituição. Agora, recentemente, eu até mandei para vocês, eu recebi aqui no Brasil professores do México e juízas do México, e entre esses professores eu estabeleci um diálogo extremamente interessante com a Universidade Nacional do México e com a Universidade de Querétaro, que é a universidade mais tradicional do México, a mais antiga delas, em que eles estão estudando exatamente essa postura que é idêntica desse pessoal que hoje se apresenta aí para o Supremo Tribunal Federal, que é da penalização da Constituição, transformar a Constituição num instrumento de direito penal, seja a favor ou seja contra. Quando, na verdade, a gente não está procurando aqui o garantismo para se instituir no tribunal para defender as autoridades. O garantismo é extremamente importante. Aliás, foi o objeto da minha conferência lá, a convite do Tarso Genro lá em Porto Alegre. O garantismo é muito importante, mas nós não nos podemos limitar ao garantismo. E nem o garantismo vai determinar aquilo que é efetivamente a defesa de uma concepção de Constituição que é extremamente importante para o Brasil. Então, nós temos que ir além. Temos que ir além pensando na ordem internacional e na construção de um anticolonialismo, de uma afirmação do Brasil que tem que ocorrer agora ou não vai acontecer nunca mais, apesar de todas essas dificuldades. Não é? Então, eu queria depois dar um exemplo para vocês das constituições da América Latina. Eu ia falar um pouquinho, porque eu participei também de debates extremamente importantes lá na Universidade do Texas, em Austin, agora também recentemente, sobre essa questão do constitucionalismo global. Estabeleci vínculos importantes e críticas importantes aos americanos lá nesse congresso, diante dos americanos, e que podem ser até assimiladas por eles, que há convites para a gente fazer projetos conjuntos. Mas eu queria também depois falar um pouquinho sobre as constituições que nos dão um exemplo de caminhos que a gente pode levar adiante e que nós estamos esquecendo. Então, o que eu
chamaria atenção, quer dizer, respondendo essa indagação, tem muitas outras coisas importantes para a gente discutir, é exatamente o fato de que a gente precisa de um projeto de justiça muito forte que faça, ao mesmo tempo, a recuperação dos erros do passado, mas que faça um rompimento com eles. Porque nós estamos num espaço de comprometimento com determinados valores, com determinadas práticas, com determinadas teorias, que podem prejudicar qualquer processo de retomada da democracia no Brasil. Tá bom? E, de resto, eu tenho muita esperança que nós vamos conseguir fazer isso, porque a gente está aqui conversando e vocês estão fazendo um papel extraordinário com esses encontros das segundas-feiras e assim por diante. Eu lamento não poder participar, mas eu sempre estou acompanhando, assistindo aos vídeos, porque o trabalho que vocês estão fazendo aqui na AMSUR, nessa parceria com o Portal 21, na parceria com a rede, né, a Red, é extremamente importante, tá bom? Obrigado, eu estou sempre feliz de estar com vocês, queria estar junto com vocês aí, precisa fazer a reunião pessoalmente. Muito obrigado a ti. Eu agradeço muito a ti, agradeço muito também a Manuel Domingos, o Genuíno. Então, eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma intervenção para a gente devolver para o Manuel Domingos e para o Atier. Vicente, com você. Tá bom. Então, primeiro, eu quero afirmar que hoje fizemos uma sessão densa, né? Densa, né? De enunciados fortes, né? De argumentos consistentes e o anúncio de grandes desafios, né? De grandes desafios, né? Portanto, eu acho que nós estamos contribuindo para entender, né, os nossos desafios, os nossos dilemas, né? E aí as nossas condutas políticas, né? Mas eu queria continuar o raciocínio da minha primeira intervenção num outro nível, ou seja, essa sessão de hoje, né? Evidentemente que nós temos elementos de outras sessões anteriores, pode nos ajudar a tentar desenhar o que eu chamo metaforicamente a equação da transição, né? Porque eu continuo com a convicção de que o nosso país está num processo de transição. Essa transição está sendo conduzida pelo governo central, pelo presidente da República, pela presidência da República, né, pelo Estado brasileiro, e nós estamos percebendo as complexidades, né? E o drama é que, para agir, nós temos de simplificar, mas para elaborar estratégias, nós temos de lidar com as complexidades, né? A ação política, ela necessita de foco, né? Ela necessita de objetividade, de plausibilidade, né? Mas o ato de agir, se não for orientado por uma estratégia consistente, ele pode ter pouca sustentabilidade, né? Então, nesse sentido, é que eu pediria tanto ao Manuel, né, ao Alfredo, infelizmente o Genuíno saiu, nos ajudar, primeiro, saber se essa metáfora da equação é uma boa metáfora, né? Ou seja, a transição é igual a, né, as suas variáveis, né? E, mais ainda, as relações entre elas, variáveis, e a potência de cada um. Porque a metáfora na minha cabeça da equação é a metáfora da complexidade. Porque não é só dizer que a transição T é igual a A, B, C, D. Mas qual é a potência de A, de B, C, D? A relação de A, de B é de soma, subtração, multiplicação, né? Ou seja, aí é o tema da inteligência política, né? Porque se nós não tivermos uma capacidade como governo, como Estado, né? Como força política, como formadores de opinião, de ter inteligência política, ou seja, tentar entender o movimento presente e as tendências que estão neles, e as tendências
mesmo aquelas que hoje ainda não têm grande visibilidade, mas estão presentes, né? Então, nesse sentido, claro, estou falando de forma muito abstrata, né? Aqui nós temos várias considerações. Veja, sobre a variável militar, né? Eu tiro desse diálogo conclusões importantíssimas, não só desse, mas desse principalmente. Ou seja, a nossa questão com os militares não é só que eles voltem à caserna e fiquem lá. A questão com os militares é que o país está necessitando de ter uma estratégia e uma política de defesa nacional para, veja, conviver e sobreviver nesse cenário, como apontou muito bem o professor Manuel Domingos, um cenário de grande conflitualidade internacional. E, portanto, nós temos que ter uma capacidade de, por exemplo, garantir um não alinhamento ativo, porque haverá pressões, inclusive via os militares, para realinhamento, para alinhamento, né? Então, eu preciso ter uma capacidade, inclusive militar, para garantir o meu não alinhamento, né? Essa foi uma variável importante, né? E isso implica desafios imensos. Desmilitarização, né? Foi um tema muito forte aqui levantado, e implica também a reforma militar, né? Que é um tema que nós vamos ter de desenvolver, e nós somos felizes por termos um grande pensador, um grande formulador dessa questão, né? Por outro lado, também é o tema da própria aqui as questões colocadas pelo professor, pelo desembargador Atier, pelo nosso companheiro Alfredo Atier, né? Ou seja, nós temos de ter a convicção de que a Constituição é o grande pacto da nação, né? E é em torno dela que os conflitos e os projetos de futuro têm de ter nela a Constituição a mediação, né? Porque, veja, é impressionante como nós não temos uma referência constante à Constituição, né? Nós temos as suas derivações na ordem social, na ordem política e assim por diante, né? Então, eu quero dizer que, quer dizer, uma cultura da Constituição, a Constituição como valor, como, né, o grande cimento do pacto da nação, ou de uma possível repactuação, né? Porque também acredito que a transição ela vai implicar numa repactuação, né? Nós não temos, na sociedade brasileira, um campo político hegemônico, né, capaz de, em torno dele, configurar maiorias, não só políticas eleitorais, maiorias culturais, maiorias sociais. Então, é um país que ainda é muito fragmentado e, portanto, a necessidade de pactos é uma necessidade do presente e do futuro de curto prazo, né? E também, veja, eu queria dizer que essa ideia de que na equação, veja, da antitransição tem uma variável importante, que é tornar o governo imóvel, com pouca mobilidade. Isso também é outro elemento importante da própria equação da transição. Ou seja, se ele perder dinamismo, quer dizer, ele vai interromper a transição, né? E, portanto, quais são as fontes de dinamizar o próprio governo e a própria transição, né? É claro que aí tem políticas públicas, mas aí também tem a constituição de movimentos da cidadania ativo e muito potente para colocar e disputar agendas da sociedade, né? Então, veja, eu quero dizer o seguinte, com essas minhas considerações, eu gostaria de pedir as suas considerações, viu, Manuel e do Alfredo. Por exemplo, eu estou convencido, né, que o tema da segurança das instituições é um tema que tem de ser atualizado. Ou seja, que é o comando civil, é o poder civil que tem de desenhar e processar essa agenda. E, portanto, a desconstrução do GSI é a desconstrução de uma abordagem
de uma tutela militar sobre o tema da segurança das instituições, né? Enfim, eu apenas queria que vocês pudessem nos orientar nesse caminho, né? E é evidente também o jogo geopolítico, né? Porque e aí eu concordo plenamente com o nosso professor Manuel Domingos Júnior, ou seja, vai ser uma esquizofrenia, né? Ou seja, o presidente conduzindo o país na cena internacional para um lado, né? E uma capacidade fundamental de ter presença internacional, que é a nossa capacidade de defesa, indo para o outro lado, ou se comprometendo com um processo que não nos interessa como país e como nação, né? Enfim, eu quero ouvir de vocês considerações. Muito obrigado, Vicente. Eu vou devolver, então, para o Manuel Domingos e para o Atier, já para caminhar para o nosso encerramento. Manuel Domingos, com você, por favor. A expressão transição, ela, para mim, Vicente, ela soa meio angustiante, porque a gente não sabe transitar para onde, né? Enquanto a gente estava conversando aqui, eu recebi algumas notícias. Uma delas é de que o anúncio que esse interino do GSI está conversando, se orientando junto a Aldo Rebelo, Raul Jungmann, General Tomás. Eu digo, para onde nós estamos indo? As Forças Armadas já mostraram sua capacidade, elas estão nas cordas recebendo, vão dar resposta. Está na hora de tomar um rumo aí. Nós sabemos todos, inclusive o presidente sabe. Quem tem capacidade de decidir em crises é a força bruta. Portanto, eu fico imaginando assim, o que ele espera. O Lula corre risco, sinceramente, amigo. Na minha percepção, o governo, a transição pode ser para pior, Vicente. É isso, eu não quero que ninguém vá dormir inquieto demais, mas eu não seria honesto se não falasse assim, se não exprimisse o meu pensamento. Falta orientação em questões básicas. Nós torcendo aí para que o Haddad consiga movimentar a economia, para que haja um bom anúncio agora de 1º de maio, né? Para que os Estados Unidos não forcem uma ruptura dos militares. Em caso de necessidade, eles forçarão. Guerra é guerra. Tem que... Hoje eu estava relendo os relatórios de 1939, 40. Aí era o seguinte: ou faz acordo ou a gente invade. Assim os norte-americanos se exprimiram. E nós estamos numa situação de mais fragilidade do que naquela época. Porque agora não se trata de uma ocupação de terreno para fazer uma cabeça de ponte para a Europa. Se trata de usar múltiplos mecanismos de intervenção. Então, eu fico por aqui dizendo que quem se preocupa com a democracia tem que estar atento e, enfim, se movimentar. O apoio ao governo, o apoio ao Lula, ele não pode ser um apoio de bater palma, como a esquerda está fazendo.
Se trata, sabe? Se trata de exigir definições em todos os campos. Nós estamos falando muito de militar, não é só porque eu estudo os militares, não. É porque os militares estão na Berlinda mesmo, né? Eles estão no centro do jogo. Mas nós temos que imaginar aí todos os domínios das políticas públicas. As notícias que eu recebo não são notícias interessantes, não são notícias alvissareiras no campo da educação, da ciência e tecnologia, do fomento à indústria, sabe? No campo da segurança pública. Por aí vai. Está na hora da esquerda democrática funcionar de forma mais viva, né? Para dar uma chacoalhada. A meu ver, o MST é que se destaca nesse movimento, porque ele deixa claro, não fez, a gente invade, a gente toma providência. Aí esperaram, as nomeações do INCRA não ocorreram, se movimentaram e terminaram tomando, sabe, posição. No que diz respeito a essa área de ciência e tecnologia, como eu tive participando disso, né, para o primeiro governo Lula, olha, cá para nós, o CNPq está com 1 bilhão para investir, para fomentar a ciência e tecnologia. Isso é piada, gente. Em 2003, quando eu cheguei na direção do CNPq, a gente dispunha de 1 bilhão e 200 e transformamos isso em 3. Hoje, a turma lá está se virando com 1 bilhão. Imagina isso. Agora nós estamos em 2023 e isso ocorreu há 20 anos atrás. É brincadeira um negócio desse. Eu vou parar por aqui, porque se a gente for parar para puxar cada ponta, enfim, estou dizendo isso porque a minha situação pessoal é de apreensão. É isso. Apreensão. Acho que o Lula, o genuíno, é preciso de um núcleo, o que ele queria dizer mesmo, que é preciso o governo tomar rumo. Dizer que veio mesmo, sabe? Atender aos reclamos da sociedade. É isso que, se não fizer isso, vai se fragilizar e a direita está viva, a direita entra, o militar quer escapar, quer sair das cordas, os Estados Unidos não vai aceitar essa jogada de política externa. Então, nós estamos precisando nos preocupar com o rumo das coisas e buscar interferir da forma possível. Muito obrigado, Manuel. Então, agora, para a fala final, Alfredo Atier. Atier, é com você. E, para terminar, eu vou dizer só 2 coisas. Primeiro, é cedo para a gente cobrar demais desse governo que está tendo inúmeras dificuldades. A gente está passando por um instante de risco enorme, está refletido um pouco naquilo que o Genuíno falou e um pouco naquilo que o Manuel falou, mas a gente está vivendo uma situação altamente conflitiva e cheia de armadilhas, né? Então, talvez muito semelhante àqueles momentos lá atrás, né, que havia esse intento do golpe, que foi ensaiado várias vezes e acabou acontecendo em 64. Mas agora, hoje, a configuração é um pouco diferente, é um pouco mais complexa, como diz o nosso querido amigo Vicente.
Então, eu queria dizer o seguinte, que a questão fundamental que talvez esteja atrapalhando o desenvolvimento do projeto democrático desse governo esteja no fato de essas minas estarem explodindo. De tal sorte que, mas isso eu digo não como um conselho, porque eu sei que isso vai acontecer, mas nesse momento o que está acontecendo é que a ação do governo é muito mais reação, é muito mais oposição a essas armadilhas que estão aí plantadas, com essas figuras que estão aí ocupando lugares importantes da República Brasileira, tanto a nível do governo federal quanto nos estaduais e municipais, assim por diante, mas que logo esse governo vai passar a ter uma atuação mais afirmativa, ou seja, vai estabelecer agendas e todo mundo vai ter que seguir. Aí os outros é que vão se colocar numa posição defensiva de reação e de oposição. Mas, por enquanto, está muito difícil disso tudo engrenar por essas situações. E segundo lugar, quer dizer, do ponto de vista dessa questão da civilização do governo, da segurança, não do governo, mas da segurança, eu queria lembrar que nós precisamos livrar o ministro da Justiça dessa função de cuidar da segurança, porque ele tem o Ministério da Justiça é um ministério mais abrangente do que isso que está acontecendo agora. Então, ele vai ter que caminhar para as políticas públicas de justiça, que são fundamentais no Brasil. E eu diria o seguinte, ele tem o papel unificador de todas essas questões da diversidade que estão inseridas no governo, não é? Porque a diversidade é uma coisa extremamente importante, como eu disse, com o Maquiavel, mas é preciso que haja uma unificação desse projeto para a gente caminhar, fazer todo mundo caminhar para um lado só, não é? Transitar para um lado só. E esse papel tem que ser feito pelo Ministério da Justiça. Por isso, ele não pode ficar acumulando a função de Ministério da Segurança. Nós precisamos ter um Ministério da Segurança Civil, não é? Precisamos ter um projeto de segurança cidadã, que isso é muito importante do ponto de vista interno, e o restante é a ordem internacional que está vinculada à ordem interna, clara, mas vamos desfazer essa ligação, essa militarização da segurança no Brasil. Né? Vamos desfazer isso. E eu sempre digo isso, o Vicente e Granado, desculpe fazer campanha, mas eu acho que a pessoa que tem que ser ouvida nesse aspecto da segurança é o Tarso Genro. Né? Eu torço muito para que, inclusive ouvindo isso que o Genuíno falou, que o Lula, que eu acho importante o que ele disse, o Lula precisa ter grandes figuras para aconselhar em determinadas áreas, grandes conselhos, ou figuras mesmo pessoais para aconselhar em várias áreas. Eu acho que a grande pessoa que pode e tem capacidade, inclusive, de gerar uma função para as Forças Armadas, para tirá-las desse foco nocivo que elas estão, eu acho que ele pode realizar isso dentro de uma política nacional de segurança. E Lula precisa pensar muito na pessoa que vai colocar no Supremo Tribunal Federal. Não pode ser do jeito que está sendo pensada hoje, por essa pressão que está havendo aí, também meio atabalhoada, a gente querendo um empurrando o outro aqui, etc., e se apresentando como o Salvador, o Supremo, mas estão com projetos equivocados. Então, essas coisas, para mim, são muito importantes e são agora questões do momento, tá bom? Mas, de resto, prazerzão estar aqui, sempre aprendendo com vocês. Eu vou então passar, Vicente, só